Olá, seja bem-vindo ao nosso Identidade Cast, um podcast que vai falar sobre livros, desenvolvimento pessoal e hoje muito autoconhecimento. Eu queria simplesmente dizer que eu estou com a musa das musas, as outras que me perdoem, mas ela está aqui, dividindo a mesa comigo para falar sobre um assunto que nos é tão especial. Com vocês, Juliana Góes. Ale! Maravilhosa! Que legal, que bom, que alegria poder estar aqui com você, olhando nos olhos, diante desse momento tão importante da sua carreira, em que você está aí livre e transbordando tudo aquilo que você estudou durante tantos anos, né, Lê? Colocando para o mundo de volta essa contribuição. Muito obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui. Ju, você sabe que eu já te falei isso algumas vezes, né? Eu me sinto muito privilegiada por me conectar com pessoas muito especiais que têm esse DNA de contribuição, e você faz parte disso, da minha vida, minha mentora no Master Practitioner, jamais vou esquecer. E agora volta, né, as imagens de um dia eu ter você como mentora num treinamento, e hoje você está aqui dividindo essa mesa, vivendo esse momento especial comigo. Então, assim, muito obrigado pela sua generosidade, obrigado pelo seu tempo, pelo seu saber. Então, eu tenho certeza que será um papo incrível. Epa, tô muito feliz. E sabe, Ale, que eu acredito que hoje você tem essa consciência de que quando a gente faz uma projeção como a que você fez lá no Master, nessa dinâmica de mentores, que eu conheço muito bem, você me viu falando com você, possivelmente te dando uma resposta, Sim. Um insight. Você, de alguma maneira, naquele momento, fez o seu cérebro criar sinapses importantes, conexões neurais importantes, como se aquilo já tivesse acontecido. Você viveu aquilo antes de viver de verdade, com o seu corpo, né? Exatamente. Então, a gente tem essa capacidade. E é super importante que as pessoas lembrem que a gente pode, com a nossa mente bem alinhada às nossas emoções, e fazendo essa criação, essa cocriação de futuro a partir daquilo que a gente realmente intenciona com verdade, com os nossos valores, com a nossa essência. E você fez isso acontecer. Exatamente. E teve ação necessária, não adianta ficar lá pensando positivo. Porque eu aqui vai dar tudo certo, não vai fazer nada, não né? Vai, gente, não vai. Mas que lindo isso, que lindo ver esse movimento. E dentro do tempo, do tempo que não é nosso, dentro de um tempo maior, porque levou alguns anos. Sim. Mas aconteceu. Aconteceu, está aqui. Na hora certa. Ju, para quem ainda não teve o privilégio de te conhecer, né, quem não sabe da sua história, então assim, conta pra gente um pouquinho quem é a Ju Góes. Eu sei quem é, né, mas eu vou pedir para você dizer para os nossos convidados, fala um pouquinho sobre sua história. Bom, Juliana é uma menina curiosa, que adora conhecer das coisas, entender os porquês. Juliana é uma menina positiva, de bastante fé. E Juliana é uma mulher, mãe de 2 também. Eu percebo que muito do que eu sentia quando criança tá voltando. Então, acredito que essa Juliana que tá falando com vocês hoje tá super conectada com a essência. Ela relembrou quem ela é. Mas essa Juliana já se perdeu. Bastante. E que bom que eu me dei a chance de me reencontrar. Então, basicamente, na minha infância eu tinha o sonho de ser famosa. E eu consegui. Entrando no BBB em 2008. 2008? Nossa, você era muito novinha, né? 21, 22 anos, foi um choque, né? Eu já tinha patinado, eu fiz patinação artística, representei o Brasil em campeonatos internacionais, trouxe medalha. Então eu tinha, assim, uma carreira muito feliz como atleta. Quis fazer jornalismo, as pessoas, mas você patinou 20 anos, sei lá, 15 anos e não vai fazer educação física? Eu falo, não, eu quero ser comunicadora, né? Aquela coisa do ser famosa ainda estava ali, de repente como apresentadora. Né? Então, desde criança eu tinha uma coisa com câmera, uma coisa com palco, sempre gostei. Com a patinação eu realizei muito isso, com a dança eu realizei muito isso, mas eu queria entender quem a Juliana seria na profissão que pudesse realizar o sonho dessa criança, né? Então, jornalismo foi uma opção para mim. Pensei em estudar artes cênicas, mas eu falei, eu não quero passar uma vida interpretando papéis. Eu quero passar uma vida conhecendo mais sobre muitas coisas. Por isso vem aquela coisa da curiosidade, né? Sim.
E então foi isso. Quando eu entrei no BBB, eu já tinha me formado em jornalismo e eu achei que eu sairia dali com a vida resolvida. Veio dinheiro, veio, mas não veio essa realização profissional. Isso é muito bacana você levantar, porque quantas pessoas criam essas situações na mente, né, achando que, como você criou, e foi uma grande, digamos, frustração pelo que você vivenciou? Foi, Ale. A frustração está totalmente conectada com a expectativa. Então eu tinha essa expectativa de ser a chance da minha vida, de ser descoberta. 21 anos, novinha, achando que ali ia mudar tudo. Ia mudar tudo. E eu acreditei, falei, poxa, se eu cheguei até aqui, eu sempre fiz muita mentalização e muita visualização. Então eu me via entrando. Eu via dando certo, só que eu acho que eu foquei tanto em conseguir estar lá que eu não continuei fazendo ali, de repente, uma ponte para o futuro de onde eu queria estar depois. E qual seria o próximo passo, né? Faltou. Entendi. Hoje, sei lá, 15 anos depois eu tenho essa maturidade, mas naquela época acho que eu gastei toda a minha energia em visualizar que eu podia, que eu ia entrar e que ia dar tudo certo, mas eu não trabalhei muito no depois. E, enfim, eu passei por essa baita frustração, porque durante um ano eu morei no Rio, trabalhei pra caramba, consegui realmente, assim, aproveitar bastante das portas que se abriram, até que uma hora eu falei, ok, as portas que estão se abrindo não tem muito a ver com o que eu vim buscar. Então foi, olha, uma das primeiras vezes na vida que eu sinto que eu tive discernimento. Discernimento é importante, Ale, porque muitas vezes na intenção de agarrar as oportunidades, a gente não avalia e não valida. Isso é pra mim? Isso me ajuda a chegar perto do meu objetivo ou me afasta? Exatamente. Isso, daqui a 5 anos, impacta de que maneira a minha vida? E ali eu falei, tava me abrindo porta pra trabalhar como atriz, fazer ponta em programa engraçadinho, tá, não sei o que lá. Tipo, eu ia sempre na turma do Didi, aí vinha convite pra fazer ponta no Zorra, eu falava, não, acho que não. Eu fui uma vez, fui 2 vezes, na do Didi fui 3, 4 vezes. Era legal, era bacana, mas eu falei, gente, não é isso. Aí eu fiz uma conversa comigo mesma. Eu falei, Juliana, honre sua história. Volta para sua cidade, volta para Santos. Você é querida. Sempre vão ter portas abertas lá. Vai bater na porta da TV local e vai começar do zero. Porque no fundo era isso que você queria. Você queria... E lá eu achava que eu ia pra GNT, Multishow, e não, até Multishow abriu uma porta, mas também não é por aí que eu tenho que entrar. E, poxa, dizer não. Sabe? Você fala, será que eu tô sendo ingrata? Mas que bom que eu soube dar 20 passos pra trás. Porque foram esses 20 passos pra trás que me trazem aqui hoje. Voltei pra Santos, bati na porta da TV local. João Bernardo, do programa JB, foi muito importante. Me abriu porta, me colocou primeiro como uma repórter de sustentação de algumas pautas. Daqui a pouco eu tava fazendo matéria internacional pro programa. Colocando pro mundo que eu tinha, sabe, Ale? Sim, manifestando o seu talento, né? Caramba! E aí eu falei, poxa, que alegria. Por saber que eu tô colocando ali aquilo que eu estudei, aquilo que eu gosto, que eu amo, que eu tô lapidando, que eu tô aprimorando. E aí, paralelamente, trabalhando com a TV, veio a internet. Eu comecei no YouTube em 2009, né? 2009, praticamente inaugurando esse mundo dos vídeos, o né? matagal digital, eu tava. A Juliana que chegou primeiro. Vocês que estão chegando agora... Aqui a pessoa tem experiência para falar sobre o assunto, Nossa, né? E aí eu comecei despretensiosa, né? Imagina, ninguém tinha ideia da proporção que isso ia tomar. Mas é o que eu digo, e você vai me entender muito bem, porque a gente estuda as mesmas coisas e temos uma cabeça muito alinhada, né? A minha intenção era muito genuína quando eu comecei no YouTube. A minha intenção era servir, contribuir, que a gente falou aqui no começo. Porque eu falava... Poxa, eu sou uma carinha bonita na capa da revista, na campanha do não sei o quê, mas de que forma que eu tô ajudando alguém? Não tô.
Aí no YouTube foi, o que eu posso ensinar? O que eu trago? Que eu sempre ajudei minhas amigas, que eu gosto, era maquiagem, né? A beleza. Sempre ensinei e arrumava minhas amigas. Eu ficava mais feliz em ver elas felizes do que em me colocar lá toda produzida. Tá na sua missão essa entrega, essa contribuição para o outro. E você entendeu que juntou o seu talento com o que você gostava de fazer, com que... Eu acho que você... a gente está muito parecido em relação a isso. A gente acredita muito no sentir, né, Ju? E quando a gente percebe que o que a gente faz toca o outro de verdade, isso é impagável. É claro que a gente tem metas e a gente tem os nossos sonhos, a gente merece ter um retorno financeiro, mas assim, acho que no fim do dia, quando deita a cabeça no travesseiro e fala, poxa, eu fui contribuição, eu fiz diferença na vida de alguém, gente, isso... Eu acho que até como um propósito de vida, assim, independente do que você faça, mas se você transborda um pouquinho, impacta positivamente alguém, você pode ter certeza que você já está exercendo esse propósito que todos temos, bem como viemos para aprender, né? Eu acredito muito nesses dois propósitos. Eu acredito que não é um só. Mas aí na internet fui indo, consistência total, intenção genuína. E em pouco tempo estourou e eu fui tendo oportunidades e eu fui sendo remunerada para fazer isso. Eu nem sabia que dava para ganhar dinheiro. Quando eu vi, eu tava recebendo da internet quase que o mesmo salário que eu recebia na TV e daqui a pouco foi passando. E eu não fazia ideia que dava para ganhar dinheiro. Eu lembro que eu tive uma reunião com um escritório de Nova York, coisa de 2 anos depois que eu comecei, que eles falaram, como tá a sua monetização hoje em dia? O quê? Monetização, eu não sabia que se ativava lá uma monetização e ganhava dinheiro em dólar. Eu passei anos sem. Aí eu ativei, gente, era uma terceira renda para mim. Nossa, e você, eu não fazia ideia. Olha só, totalmente despretensiosa, você falou, não vou começar a gravar vídeo para ganhar dinheiro, não. E isso te levou a um patamar totalmente inesperado, porém merecido, né? E aí você começou com os vídeos de maquiagem, certo? Foi. Onde entra o autoconhecimento? Ufa! Olha, ele entra como um pedido de socorro no momento em que eu me perdi de novo. Quais foram os momentos que eu me perdi, né? Eu falei isso naquela hora, mas eu acho que eu não aprofundei. Depois do Big Brother, em aceitar algumas coisas... Principalmente opiniões, conselhos e direcionamentos de pessoas mais experientes que já estavam nesse mercado, que sobrepunham quem eu realmente era, mas eu falava, as pessoas sabem, é melhor eu ouvir. Aí eu me perdi de mim, mas beleza, dei 20 passos para trás, voltei para Santos, me recompus, recomecei uma jornada, né, na minha profissão. E no YouTube foi assim, coisa de 7 anos depois que eu comecei. Eu tava quase com 1 milhão de inscritas e indo super bem, campanhas incríveis, marcas incríveis, reconhecida, feliz, contribuindo, mas eu sentia que não era mais ali. Eu comecei a ter um estranhamento, porque meu olho não brilhava igual, meu coração não batia igual, eu fazia muito bem o que eu fazia, mas eu sentia uma coisa que, sabe, quando... Ainda falta. Uma inquietação, um estranhamento, e eu falava, eita, nós. Até que, no mesmo ano, eu fiz 2 viagens, que eu diria que são opostos perfeitos. Eu fui para o Paris Fashion Week, a trabalho, e eu fui para o deserto do Atacama, a lazer. Maria foi providenciada no deserto do Atacama. Olha. Nossa, que lugar, que energia. Não, você fica totalmente, fala... Isso existe mesmo? É um mundo paralelo, né? Descreveu perfeitamente, é um mundo paralelo. E eu escalei o meu primeiro vulcão lá. Para você escalar uma montanha ou um vulcão, você tem que saber muito bem o que você leva com você. Eu não queria usar oxigênio. Eu falei, eu vou. E lá é 5.600 e tralalá metros de altitude. Assim, o ar já fica rarefeito. Eu falei, eu vou com o meu oxigênio e na minha mochila vai ter 3 coisinhas, porque assim, você tá num nível de esforço, que você respira, não tem o mesmo oxigênio, seu corpo
Eu fui sentindo colapsar. E assim, era uma subida de coisa de horas. Não é essas pessoas que ficam, sabe, Kilimanjaro 11 dias. Não. Aí eu lá. E eu tinha ido... Eu não sei qual foi antes. Foi o Paris Fashion Week ou o deserto. Mas eu sei que no Paris Fashion Week eu levei uma mala enorme, lotada de produção, de designers brasileiros famosos, super preocupada com a imagem. E no deserto do Atacama, tudo que eu queria era jogar minha mochila, que não tinha nada dentro, longe, porque eu não conseguia mais subir. Foi quando eu questionei muito o tanto que a gente quer sustentar de uma imagem, do quanto que a gente precisa para se provar. Eu falava, eu não aguento mais esses quilos de maquiagem, essas roupas da moda. Cara, onde eu me senti no auge, no ápice, foi quando eu cheguei lá em cima do vulcão, sem conseguir respirar, mas eu cheguei no cume e assim, zero excesso. Eu fui com a minha mente, eu fui com meu coração, eu fui com um diálogo interno lutando ali, porque falava, o que você tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, olha, você vai morrer. Eu não conseguia mais respirar. Aí eu falei, onde é que eu tô nesse momento de vida? O que me trouxe mais realização? Era sair na revista Caras, em Paris? Ou é não ter ninguém num raio de sei lá quantos quilômetros quando eu gritei lá em cima, universo, eu sou a Juliana. Onde eu tô? Uau! Aí eu percebi que eu não estava mais no lugar que estava sustentando a minha essência. Que história, que encontro, que redescoberta. E você teve duas situações tão extremas, mas que foram necessárias para que você parasse. Não que você tivesse que abrir mão de uma ou de outra, viver nos extremos, né? Mas foi tão significativo para você se apropriar de si. Essa é a verdade. É isso, Alê, se apropriar de si, porque eu tava sustentando algo muito na onda de tudo que vinha dando certo, sem refletir, que nem eu fiz lá atrás. Será que isso é pra mim? Faz sentido? Então, assim, amo maquiagem, amo moda, mas eu tava vivendo pra ser vista, pra ser aprovada, pra tá super legal, e toda insegura por dentro. Toda insegura. E onde eu me senti mais poderosa foi de cara lavada lá no cume do Cerro Toco. Ju, sabe assim? Olha a importância do que você está dizendo agora, né? A gente vive num mundo que, querendo ou não, ele preza por essa imagem, né? Lógico, a gente tem que ter essa imagem. Mas você vê a importância de você identificar isso e quão importante é o autoconhecimento nessa questão para a gente poder se apropriar disso, porque eu posso estar arrumada, eu posso estar maquiada, mas se eu não estiver arrumada e se eu não estiver maquiada, eu sei quem eu sou. Sim. E isso não tira o seu valor está com você, independentemente da sua forma, da produção, enfim. Só que a gente se confunde, a gente acha que o valor tá nessas camadas. No ter e não no ser, né? E ali foi uma reviravolta, sabe? Eu questionei muita coisa, daí eu já tinha começado a estudar PNL alguns anos antes, mas foi quando eu fui me formar em coaching. E o coaching mexeu muito comigo, o processo todo, porque naquela questão, quais são seus sonhos, eu não sabia. Não fazia ideia. Mas o que você quer? Não sei. Cara, tá tudo bem. Eu tenho uma carreira, eu ganho dinheiro, eu tenho um relacionamento incrível. E assim, gente, olha, de verdade, porque eu sei que existem problemas muito maiores na vida. Quando você ouve de fora, você pode falar, mas tá tudo dando certo, era só, né, menina mimada. Não, sabe por quê? Quando você já não sabe mais quem você é, o que você sustenta em volta? Porque nada mais faz sentido. Se você tá perdido de você, você não consegue desfrutar da sua colheita. Você se perde. É como se você não vivesse a vida pra você, como se você fosse um estranho no ninho. Você acorda e você... Não há um pertencimento, né? Nossa, gente, naquele viver. É um negócio muito esquisito. Então, assim, eu não passei grandes dificuldades na minha vida. E eu tô falando aqui da minha bolha mesmo, do meu recorte. Mas aquilo foi muito complicado.
Porque tinha muita gente que todos os dias acordava, que queria ali o meu conteúdo, e eu falava, eu não quero mais fazer isso. Aí eu fiquei bem doida depois da formação em coaching, no melhor sentido. Uhum. E aí eu me desafiei muito, assim, sabe, Ale? Eu dei uma reviravolta, eu falei, galera, eu abri o coração, chorei num vídeo, falei tudo que eu tava sentindo, o vídeo Minha Vida Vai Mudar. E viralizou. De tão impactante, eu acho que foi, que daí metade falava, você ficou louca, e metade falava, Ju, que bom, porque eu também tô passando por isso. Olha só que... Foi um momento muito divisor de águas, porque eu tive metade de rejeição e metade de aceitação, mas no fundo eu tinha que olhar pra mim e falar, tá, o que isso significa pra mim, o que eu estou fazendo por mim. E eu tava só buscando o meu lugar no mundo de novo e o meu lugar dentro de mim mesma. Nossa, Ju, essa seu depoimento, né? Sua verdade que você vivenciou. Por isso que eu te admiro tanto, né? Um dia eu falei assim, ela tava na arena, sabe? Ela vivenciou de forma visceral esse processo. Porque é fácil você falar assim, olha, tenha pensamento positivo, trabalhe o seu autoconhecimento, mas há congruência na vida de quem está falando e com o que ela faz. E você não, você vivenciou isso, né? Você passou por esse caminho. E isso que eu acho mais incrível, porque serve de referência, sim, para muitas pessoas, né? E aí eu aproveito e emendo com a próxima pergunta. Você que vivenciou tudo isso, você viveu toda essa experiência, o que você consegue, assim, trabalhando há alguns anos com isso, identificar como resistência do outro em relação a esse próximo passo, esse querer, essa mudança? Porque eu sinto muita gente bem resistente em relação ao autoconhecimento, né? As pessoas acham que isso não é importante, isso eu posso ver uma outra hora. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe o valor que isso tem. Então, como que você identifica? Qual é o grande bloqueio que as pessoas têm de trabalhar isso, de vivenciar esse autoconhecimento? Eu acho que vem muito da nossa tendência a considerar mais o que está fora do que o que está dentro. Então, como eu um dia na vida ouvi de fora o que era melhor para mim e confiei. Só que a gente vai se distanciando do self. E a gente vai se distanciando da nossa autonomia, do nosso protagonismo. O autoconhecimento é você, sentar ali na cadeira de quem você é, assumir essas rédeas e falar, quem manda aqui sou eu. Só que, se você entende esse processo, que você é líder das suas decisões, da sua jornada, do seu caminho, você precisa ter autorresponsabilidade. Sim. Porque se errar, quem decidiu? É mais fácil eu virar e falar aquele povo todo que decidiu por mim quando eu tava no Rio, errou. É vitimismo, né? Eu sou a vítima, a culpa é do outro e não minha, né? Só que daí você volta para essa ignorância do seu caminho e de quem você é. E é um ciclo. Quando você entende a importância desse protagonismo, porque se você é responsável pelos seus resultados, você é responsável por fazer diferente. Isso é maravilhoso. Só que se a gente fica ali vítima, a gente não evolui. Então, eu vejo que muito provavelmente essa resistência seja até inconsciente desse medo de assumir que, poxa, eu escolhi e errei. Só que vai errar, eu vou errar, você vai errar, todo mundo tá aqui vai errar. A diferença entre aqueles que eu vejo assim, que são autônomos na própria vida, é que, poxa, então tá bom, o que eu faço com o meu erro? Próximo. Como que eu evoluo, o que eu aprendo e não fica ali, eu errei, porque eu sou ruim, porque eu não sei. Então, assim, existe uma estrutura ali que nos afasta desse protagonismo e da autorresponsabilidade como proteção. Sim. Mas que proteção? Tem a intenção positiva da ação, mas eu acho que quanto mais a gente vai se nutrindo de conhecimento, se nutrindo de querer vivenciar isso de uma forma muito real, né? Eu acho que é lindo, porque é um desabrochar. E aí entra a questão do erro, né? Não existem erros, existem resultados, como bem aprendemos. Ele se torna mais leve. E aí você fala assim, tá, próximo.
Vamos para um novo desafio. E eu acho que essa apropriação de vida mesmo que o autoconhecimento nos proporciona, cara, isso é impagável. É você ter noção. Eu digo que muitas pessoas precisam perder algo para enaltecer o que tem, né? E eu acho que não precisa ser dessa forma. Eu acho que a gente pode aproveitar este momento, esta presença de uma forma muito mais intencional e que se torna mais bonita, mais leve. Isso também não quer dizer que não vão ter dificuldades, é óbvio que terão. A vida ela é feita de muito mais dificuldades do que momentos prazerosos e felizes. Sim. Mas quando a gente se propõe eu vou me fortalecer, é como treinar um músculo, né? Eu vou me fortalecer para que eu possa conduzir esse processo, esse presente, essa vida de uma forma muito mais intencional e bonita, né? Com certeza. E eu vejo, assim, o poder do nosso diálogo interno nesse processo inteirinho. Porque para que a gente vai continuar se chicoteando diante de um resultado indesejado? É isso que faz diferença entre você cair e levar um tombo na vida. O seu diálogo interno vai determinar a rapidez como você se levanta e se regenera. Agora, se você fica lá, se chicoteando, autocrítica, julgamento, você tá o quê? Se empurrando com a cara na lama. Exatamente. Não é passar a mão na cabeça, porque você tem que olhar e falar, beleza, por que isso aconteceu? Como poderia ser diferente? Como eu gostaria que fosse? Quais recursos que eu deixei de usar, né? Daqui pra frente. Como que eu aprendo com isso? Acho que aí faz toda a diferença, Lê, toda a diferença. Porque se a gente constrói esse diálogo interno tóxico, você sabe, né? Eu falo muito isso para as minhas alunas. Gente, você é a pessoa que vai passar mais tempo com você na sua vida. Você pode ser a sua melhor companhia, mas muitas vezes a gente tá sendo a pior companhia. Você acorda com o diálogo interno, você faz tudo com aquela vozinha ali dentro. Que tom tem essa voz? Ju, você falou uma coisa muito importante agora, porque eu posso falar como experiência, né? Eu dizia que eu não gostava do barulho e do silêncio. Isso na minha fase adolescente e tudo mais. Eu sempre fui muito acelerada, agitada, e eu dizia que eu não gostava de ficar sozinha e tudo mais. E lógico, vem a maturidade, vem os estudos, vem o entender o que eu estou fazendo aqui. E hoje eu prezo pelo silêncio de uma forma tão, quase que, né, obrigada. Eu sempre posto silêncio e leitura, que é aquele momento de presença, e eu falo, a cada dia que passa eu me sinto muito mais apaixonada por mim, porque eu entendo que eu estou fazendo o melhor que eu poderia estar fazendo por mim neste momento, e essa clareza te deixa cada dia mais empoderada mesmo de falar assim, poxa, eu vou fazer o que eu preciso fazer, né? Mas essa apropriação, isso é uma libertação, apropriação com libertação. Você falou uma frase aí que aí eu me lembrei, embora não seja o meu assunto favorito, tá? Para tratar nas redes sociais, sobre a autopunição. E eu queria falar com você sobre maternidade. Hoje em dia eu encontro muitas mães, elas pedem esse conteúdo, mas eu ainda não me sinto preparada. Primeiro porque eu não sei se eu estou disposta a querer defender verdades sobre isso, porque algumas pessoas elas querem impor uma verdade absoluta sobre maternidade e eu acho que não é esse o caminho. Então, qual é a grande dor que eu enxergo? Atrelar a maternidade à culpa. Você é mãe de 2 e sabe como que é trabalhar e ter que se desdobrar dentro de casa e dar atenção para as crianças e perder a paciência quando tem que perder a paciência. Sim. Como é que você enxerga esse processo? E o que você poderia deixar de dica, orientação para essas mães que, além da difícil missão que é ser mãe, ainda carrega culpa por isso? Minha gente, eu também sou uma dessas mães que tá olhando pra isso e se melhorando, né? Ale, eu acho que a gente tava conversando antes do programa sobre onde estão nossas réguas. E, por que a gente coloca uma régua tão alta? Claro que você ser responsável por uma vida, por uma formação ali de um ser, por uma educação, quem sabe seja uma das maiores responsabilidades que a gente pode ter. Mas por que essa régua de exigência de uma coisa que a gente não aprendeu a fazer tá tão alta já de começo? De começo, exato. A gente não sabe ser mãe.
E mesmo assim, a Lê é mãe de 3, eu sou mãe de 2. O meu segundo filho me trouxe uma perspectiva nova, um temperamento novo. Eu tô aprendendo a ser mãe de novo. Só que a gente quer o quê? Ser a melhor mãe do mundo, baseada, assim, muitas vezes em expectativas inalcançáveis. Tipo, vamos dar conta. Fora em Vamos. exemplos alheios, né? A gente vê aquele recorte, isso é muito importante, né? A pessoa vê um recorte na rede social e acha que aquela mãe é perfeita porque ela sai pra brincar toda hora, ela faz isso, faz aquilo, aí você fala, nossa, mas eu não faço nada disso, então eu não sou. Essa comparação também frustra muitas mães, né? Muito. E eu já fiz isso. Eu tenho uma amiga, ela foi mãe nova. E eu acho, assim, ela é muito inspiradora. Eu percebo que ela é super consciente. Educou muito bem a filha dela, que é uma adolescente. Admiro, me identifico. E ela tem uma filha da idade da Liliu, que também trouxe um novo repertório pra ela, com, assim, um temperamento completamente diferente da outra e tal, não sei o quê. E ela tem muita energia. Ela tem muita energia, Lê. Ela é daquela que manda assim pra mim, Ju, ó, vai ter o circo do não sei o quê e o teatrinho do não sei o que lá e tal, não sei o que lá. Eu vou levar a tal hora. E eu falo, cara, eu não faço nem metade. Nossa, será que os meus filhos são felizes? Aí eu já me peguei fazendo isso algumas vezes. Eu dei 2 passinhos pra trás, respirei e falei, que tipo de mãe sou eu? Eu sou a mãe desse jeito. Olha a minha personalidade, eu sou mais calma, eu sou mais parada e tudo. Eu sou aquela mãe que vai montar o quebra-cabeça de 500 peças, com prazer do começo ao fim, que vai pintar lá o desenho, que gosta de atividades diferentes, que não tem tanta ação. O Krika já é o parceiro pai, que corre na praia, que vai, que sobe, que joga, tá, que nada, que... Que mãe sou eu? Quais são as minhas características? Quais são os meus pontos fortes? O que eu entrego pra eles? Eu entrego o valor, só que do meu jeito. Perfeito. Porque a gente tá ali o tempo todo se comparando e quando você vê, especialmente alguém que tem pontos fortes diferentes dos seus, você vai olhar pra onde? Pros seus pontos de melhoria, baseado em quem? Alguém que não é você. E aí você se questiona, mas não, olha para os seus pontos fortes também. Então, onde é que você está acertando? Do que você se orgulha? Eu tive que fazer muito esse exercício, Ale, porque eu tenho as minhas características. E assim, de repente eu não sou mesmo essa mãe que vai, sei lá, jogar futebol com os filhos e plantar bananeira, às vezes, né? Mas não é natural meu, mas em que lugares eu tô presente com o meu melhor, que talvez não seja o que o Kirika traz, e a gente se complementa. Então olha pra você e reconhece, poxa, você já tá acertando pra caramba. E no fim do dia vai sobrar ali uma louça dentro da pia, vai sobrar o trabalho que não foi concluído, vai sobrar o autocuidado que foi negligenciado, vai, eu também. Mas vamos olhar e fazer um balanço positivo do que foi possível? Vamos. Então eu me chamo pra ter essa conversa direto. Isso é muito importante que você está falando, porque é a história da vida real, né? E eu digo sempre, eu falo, todo mundo pede, o próximo livro podia ser sobre maternidade. Eu falei, não, meu bem, porque eu posso dizer que eu sou muito feliz com as minhas crianças, cada um de uma forma, de um jeito, mas eles são pessoas do bem. E aí todo mundo fala, poxa, explica como faz, mas eu acho que é tão particular, e é justamente sobre isso que você falou, né? Envolve a sua personalidade, envolve também as suas prioridades, porque eu não defendo essa história de que depois que eu sou mãe, eu vou só viver para os meus filhos. Não, os seus filhos vão aprender com seus exemplos, e se você não se colocar como ser importante, protagonista, com autonomia, como é que eles vão aprender? Eles não aprendem com o que você fala. Opa! Eles estão aprendendo com as suas ações. Então eu digo que está na minha missão deixar filhos independentes para o mundo. Eu quero que eles saibam se portar, saibam ser pessoas do bem, mas eu preciso então estar neste estado para que eles possam aprender com o meu exemplo. Então, nada de atrelar a maternidade à culpa. É lógico que a gente está falando de um senso dentro do razoável, né? Eu não vou ser uma mãe negligente, não vou cuidar do que precisa ser cuidado em relação aos meus filhos. Mas se não deu para levar no circo, né? E eu vou falar, poxa, todo mundo levou os filhos no circo e eu não vou me culpar.
E não é bom atrelar a maternidade à culpa, sabe? Não. Fica muito mais pesado do que já é. Porque Não fácil. ajuda, não tá ajudando, esse é um fato. Então, se você ainda tá presa nesse lugar, reveja aí as suas reguinhas e faça esse processo de validação, porque faz toda a diferença. E porque a gente tá acertando muito, só que a gente não tá olhando, a gente tá olhando pro que ficou pela metade, pro dia que ficou de cabelo em pé e que falou num tom que não foi o melhor. O que eu tenho feito muito, Ale, que eu acho que quem sabe possa ficar aqui de inspiração, porque daí cada uma vai fazer do seu próprio jeito, é conversar, é ter conversas verdadeiras e transparentes sobre o sentir. Eu também sinto. Então, teve um dia que eu tava com os dois sob os meus cuidados, eu não tinha rede de apoio nesse dia, eu vim de uma semana que eu não tava legal, que aí eu não tinha feito terapia, não tinha corrido, não tinha treinado, ou seja, meu autocuidado tava, assim, em falta. E aí eu tava, nossa, nos escombros, Ale, e eu tive uma noite que os dois pegando fogo, eu só queria deitar, e eu dei uns gritos lá, e eu falei, meu, para. Falei, galera, a mamãe precisa de 5 minutos pra respirar. Tá vendo? Ó meu estado. Eu vou aqui cuidar das minhas emoções. Aí respirei e tal, deixei eles ali olhando, mas eu... Respira, Juliana, vamos lá. Você tá cansada, né? Então volta pro possível. E falei, gente, mamãe tá assim, né? Olha, não foi legal o jeito que eu tratei vocês, mas deixa eu explicar uma coisa. Essa semana, eu não treinei, eu não corri. Eu não fiz a minha terapia. Sabe por que a mamãe sai pra correr no final de semana? E vocês falam, mamãe, fica comigo. Eu falo, gente, eu preciso ir pra eu estar bem pra vocês. Agora eu não tava bem pra vocês. A mamãe precisa se cuidar. Se seu verbalizar é fantástico, porque você tá colocando eles como parte disso, dessa vivência que você está tendo, né? E você falou algo muito importante que é sobre o sentir. Eu sempre pergunto, eu faço essa pergunta para eles, eu falei, mas o que foi que você sentiu? Porque eles vão começando a saber, entender, nomear e perceber o quão importante é essa palavra, né, em relação a tudo. Quando eu também tenho que brigar com eles, porque segundo o Arthur, ele tem uma mãe brava, e eu realmente assumo esse papel de mãe brava, mas quando algo está saindo do eixo, eu falo, isso não vai ficar legal, eu estou começando a mudar meu estado interno, eu acho bom vocês pararem, porque senão não vai dar certo. Eu vou dando os avisos para eles, né? Mas o fato de um grande fator colaborativo, contributivo para mim foi estudar a PNL, né? Opa, Meu, como é que isso modifica a nossa comunicação, né, Ju? É como se fosse um filtro diante dos ruídos, né? Porque você diz, mas minha personalidade é assim, meu jeito é assim. Tá, mas ele não pode ser lapidado, melhorado? Sempre. E eu digo que a PNL me trouxe um conteúdo, principalmente em relação à comunicação com eles, que eu penso, poxa, todo mundo poderia viver essa experiência, né, de se permitir aprender algo mais em relação a isso. Os nossos filhos agradecem, né? Muito, muito. E eu percebo que eles melhoram a gente bastante, né? Então, se a gente puder continuar criando consciência, tendo diálogos abertos e às vezes você não tem filhos, né? Mas, poxa, você conversa com a pessoa que tá aí debaixo do mesmo teto, se você tem um companheiro, uma companheira, você fala sobre o que você sente. Você puxa essa conversa, porque tem muito a ver com as referências, né, Ale? Eu tive pais, sou filha única, tive pais emocionalmente muito estáveis, e eu não via eles dando umas surtadas. Então, eu cresci com um conceito de que era errado você perder a linha. E aí, quando eu tive filhos, eu falei, meu, quem é essa mulher que eu não conheço? Eu tô errada, né? Quem é essa mulher que eu não conheço? E daí eu comecei a falar, beleza, é porque você teve referências que não faziam isso, mas eu imagino que a maioria das pessoas faça, então tá tudo bem. Como é que a gente lida com esse fluxo emocional? E como que você antecipa esse estouro, esse flor da pele? Como que você antecipa pra conseguir equilibrar? Entendeu? Isso já Para não perder a mão. Eu já aproveito e entro na próxima pergunta. Como é que você lida com seus dias ruins? Eu venho vindo de vários, tá? Complexo. Lá em casa ficou todo mundo com uma tosse, um negócio, e foi indo, e passou semana 1, passou semana 2. Ale, e a gente nunca fica doente. E de repente ficamos os 4 meio esquisitos.
Aí eu falei, tá. E daí o que que acontece? Eu tô acostumada a ter uma rotina pra levantar minha energia física e vibracional mesmo, sabe? Porque você tem é que é muito da nossa cultura, a gente não olha pra esse lado do sutil, do vibracional, mas você tem ali uma energia, uma vibração. Como você cuida disso? Então, o esporte me ajuda, tá? O ar livre me ajuda, grounding, de pôr os meus pés no solo da natureza, faz até aquela troca de íons, me ajuda. Eu não fiz nada disso nas últimas semanas, sabe? Até a terapia essa semana eu também precisei cancelar. Eu falei, caramba, então assim, eu tenho um movimento de sustentação e essa semana eu tive um insight. Se eu não posso treinar, se eu não posso correr, se eu não posso mexer o meu corpo, porque me ajuda muito, sabe? Especialmente Uma emoções válvula mais de, sim, densas. um escape mesmo, né? Tensão, estresse, raiva, sai tudo no treino, na corrida, eu volto nova. Se eu não posso fazer isso, o que eu posso fazer? Então a gente tem que aumentar o nosso repertório de autocuidado. Porque contar com as mesmas ferramentas pode ser limitante. Sim. Como a gente amplia esse repertório? Eu falei, poxa, então beleza, em casa eu vou precisar de um pouquinho mais de minutos de meditação, porque eu não tô tendo outro lado. Leitura me ajuda muito. Assim, me absorver me abastecer de conhecimento me ajuda, porque assim, é um momento que eu não tô criando, eu tô recebendo e eu tô ali, sabe? Eu saio um pouquinho do que eu tenho que fazer, eu só preciso parar. Então eu tô começando a olhar de que maneiras eu vou me abastecendo de diversas formas e não só de uma ou outra. Porque pro Krika, por exemplo, pro meu marido, é a corrida. Mas ele depende muito da corrida para estar bem. Eu falei, amor, você tem que criar outras rotas de fuga pro seu estresse, pra ansiedade e tal, porque uma coisa só não dá pra depender de uma coisa só. Meu marido acorda 3h30 da manhã todos os dias para treinar. Também é a rota dele. O início do dia dele precisa ser dessa forma, mas o único horário que ele consegue é esse, 3h30 da manhã. Então, se um dia... acho que eu não me lembro a última vez que falhou, mas se falhar, acaba sendo... Acho que homem é mais resistente, né? A ampliar esse repertório. Caminho. Eu também acho. E daí eu falei, amor, então o que vai ser? Porque daí muitas vezes você acaba indo para as rotas não ideais, como o alimento. Você vai se afogar ali naquela comida que vai te trazer um pico de, sei lá o quê, dos hormônios que a gente libera em outras situações. E daí você... Entendeu? Sim. Então tem que tomar cuidado, assim, de ter várias rotas, de ter vários recursos e de estar bem abastecida com esse autocuidado no contexto diário, pra gente não ficar em falta. Perfeito, perfeita observação. Você falou sobre leitura, né? Eu não tenho como falar no meu podcast sem falar sobre livros. Imagina, é o que a gente falou, né? Vida real. É vida real, gente. Estamos aqui se recuperando. Mas lógico. Olha, já tô bem melhor. Foi assim, fui respeitando o corpo, porque às vezes a gente fala, o que eu tenho que fazer? O que tu tem que fazer? Às vezes o que você tem que fazer é não fazer. Exato. É descansar. Descansar. Eu falo que uma galera aí se cobra quando não faz nada, né? Eu falei, gente, isso também é fazer algo, né? E essa loucura de tem que estar produzindo o tempo inteiro, tem que estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro. Hoje eu brinquei com uma amiga que ela falou assim, eu tô parada aqui, eu já tô fazendo isso. Eu falei, calma, silencia. Pausa um pouquinho, sabe? Exato. Se dá respiros. E assim, até respondendo de novo a pergunta, foi o que eu precisei fazer nesses dias. Tipo, tá mais parada, quietinha, me alimentar bem. Respeitar esse tempo, esse processo. Alimentos, assim, sabe, da terra, minimamente processados, para ter uma vitalidade, tomar muito chá. Me nutrir mesmo e nutrir o descanso. Perfeito. Foi o que eu mais precisei, desacelerar um pouquinho. Isso é perfeito, ter essa consciência, né, Jô? Então, aí voltando a falar sobre livros, somos apaixonados pelo livro, pelo conhecimento, e além do seu brilhante livro, que foi um grande colaborador também nesse meu processo de querer escrever um livro, né? Eu escrevi o meu livro, eu queria só entregar para os meus assistidos do meu grupo, e hoje ele pôde alcançar um número maior de pessoas e gerar essa contribuição. Além do seu brilhante livro,
qual o livro que você classificaria assim como muito especial, muito colaborativo, muito reflexivo, que poderá ajudar aí os nossos ouvintes, Ai, nossos Ale. convidados? Como que chama a pessoa que está vendo nosso podcast? Aquela espectador. Que antigo. Isso é muito antigo. Aí é da Juliana aqui, que é apresentadora dos anos 2000. Os nossos espectadores. Os nossos amigos, gente. Vocês são amigos, já estão aqui. Qual é o livro que você poderia falar assim, poxa, esse livro pode te gerar uma contribuição? Ale, tem um que é o meu favorito e ele é atemporal, porque eu gosto de livros imersivos, que a gente possa ter um exercício, uma sugestão, uma prática. E Louise Hay, mentora da minha vida, assim, não a conheci pessoalmente, mas no exercício dos mentores ela estava lá. Você pode curar sua vida. É o livro dela, né? Tá lá na minha lista, em cima da minha mesa, viu? Eu amo. É um livro que te ensina muitas técnicas. Louise Hay usava bastante PNL também. E ela tem uma história muito interessante, deixou um baita legado. Porque ela se curou de um câncer a partir de muita técnica, sabe? De estado interno, de ajuste de diálogo interno. E ela tem lá as afirmações positivas e os exercícios em que você se olha profundamente, mergulha na sua essência de novo, se faz perguntas de poder. Eu acredito muito nessa linha, me ajudou. E é um livro legal, Ale, porque você pode abrir num exercício lá e fazer, não precisa ter um fio condutor do começo ao fim. Às vezes eu vou só nas afirmações positivas, lá no final tem uma parte que ela fala da conexão das doenças com essa questão da somatização, né? De repente, quais foram as causas possíveis disso? Estão atreladas a que tipo de emoções, a que tipo de pensamentos e que frase ali, que afirmação positiva pode ser benéfica para a recuperação desse estado natural da sua saúde e tudo mais. Então tem umas coisas bem interessantes ali, Perfeito, sabe? E extremamente colaborativo. Eu acho também a questão da intenção, né? Quando você vai ler um livro. Se a pessoa é muito cética ou não está disposta... Eu gosto sempre de autografar meu livro falando sobre entrega, reencontro e mergulho, né? O que aquele livro pode te ensinar? Eu acho que quando você está disposto, e eu até falei isso em outros episódios, quando você se coloca nessa posição de eterno aprendiz, qualquer um pode ser seu professor, né? Às vezes uma frase do livro vai abrir aquele filtro possibilitador que você fala, meu Deus, como eu não pensei nisso antes? E então, quando você se entregar a uma leitura, principalmente esses livros imersivos que fazem a gente pensar realmente, é só benefício. Eu sou uma apaixonada pelos livros, né? Inclusive, fica aqui a dica, identidade, qual é a sua? Seja imperfeito. Ju, o seu livro, eu fiquei sabendo que estava esgotado. Ai, como é que está? Porque o mundo precisa do seu livro. Estamos trabalhando por uma reedição revisada, ampliada, gente, atualizada. Gente. E vem outro livro também. Tudo isso esse ano. Que máximo. Eu vou falando esse ano, porque daí eu vou validando de novo o prazo. Compromisso público precisa ser lançado esse ano. Fiz uma reunião importante essa semana para avançar com isso, então vem aí. Vem aí. É um produto tão barato, né, mas com um valor inestimável. Quisera eu que todas as pessoas entendessem os benefícios dos livros, né? Eu sou fã, né? E é um legado. Você olha para os seus e entende que é um legado que vai ajudar muitas pessoas. É tão maravilhoso isso, né? E os depoimentos, né? Que a gente tem a oportunidade de receber. Ontem mesmo uma seguidora colocou relendo. Eu acredito que o nosso tempo é nosso ativo mais valioso. A pessoa leu o livro, fez sentido para ela, e ela está relendo aquilo que você entregou para o mundo. Porque quando você publica um livro, ele não é mais seu, né? Ele pertence ao mundo. E poder gerar essa conexão tão genuína e tão contributiva é impagável, né? Eu sou apaixonada. Como dizer o contrário. Ju,
estamos nos encaminhando para encerrar esse papo maravilhoso, que eu passaria horas aqui conversando com você. Mas o que você, se tivesse a oportunidade, escreveria no outdoor? Qual seria a sua mensagem? Vamos lá. É uma mensagem que cada um vai interpretar de um jeito, mas que gera uma provocação. Adoro essas provocações, hein? Sua vida é agora. Você tem vivido ela por você e pra você? Uau! Eis a questão. Porque, bom, aí fecha aspas, o outdoor tá feito. Tá feito. Porque gera essa inquietação de que, mas eu vou viver pra mim, por mim? Não é egoísta? Não, gente. No seu último suspiro você vai... O que você realmente vai querer ter feito é vivido a sua vida por você. Quando a gente diz por você, é se priorizando. E pra você é olhando pros seus valores, que são inegociáveis, né? Então, acredito que uma vida bem vivida, ela gira em torno disso, da gente saber quem a gente é, o que a gente tem de melhor. Olhar pro melhor mesmo, a gente fica olhando porque não é... Olha pro seu melhor, você tem se alinhado com esse valor que tem aí já? Você tá se preenchendo, se abastecendo e transbordando? Então, cuida de se colocar aí na própria agenda, pra se cuidar, pra se honrar, pra se elogiar, pra se melhorar, né? É inegável, quando a máscara do avião cair, você precisa colocar primeiro em você, depois no outro. Não é? E esse é um exemplo tão simples, mas tão potente, se você parar para analisar como é que eu quero salvar alguém se eu não sei fazer isso por mim. Aí a gente entra na questão de falta de congruência, né? Aquilo que você fala não está alinhado com o que você faz. Tem alguma falha aí nesse percurso. E quando você entende esse poder, esse autocuidado, como você tem uma palavra que você usa muito, eu acho linda, você honra a sua história, honrar estar aqui. Isso muda toda a sua trajetória, né? Muda o seu olhar perante a vida, perante as pessoas, perante o que eu quero fazer, o que eu quero ensinar. Esse projeto, né? Hoje eu estou gravando com você o nosso último episódio dessa primeira temporada. Ai, gente, parabéns, palmas pra ela! Encerrando com chave de ouro essa primeira temporada. Foi um projeto que nasceu de uma forma muito singela, simples. E aí eu queria aqui em público, diante da Ju, agradecer todos os meus convidados. Mas em especial Rodrigo Simons, que é uma referência para mim, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. E eu digo que ele é o padrinho do meu podcast, né? Porque foi o sim dele que nos trouxe até aqui hoje. E eu pude bater papo com pessoas muito especiais na minha vida, mas além de especiais, pessoas que se preocupam com o outro, que a entrega deles não é só para si, né? E isso tá muito alinhado à minha missão. E poder encerrar essa primeira temporada, sim, teremos outras, mas eu só preciso adequar melhor as agendas, né? A vida em Minas demanda uma outra logística, mas poder encerrar esse projeto com uma pessoa que é uma referência para mim, uma pessoa que me inspira, que é de verdade, que se mostra vulnerável. Porque hoje em dia a gente entende que muita gente só quer mostrar o lado bom das coisas e esquece de que não é assim que você influencia positivamente alguém, né? O influenciar é mostrar realmente a vida real. Como você mesmo falou, né? Você está vivendo um processo de que não está nas melhores semanas, a gente envolve aí questões de, né, filhos doentes e tudo mais, mas você está aqui vivendo o seu possível. E isso é algo assim impagável. Te agradeço imensamente. Agradeço ao universo, agradeço ao Júlio por ser nossa ponte, nosso querido mentor que nos ensina tanto. Então é muito especial esse momento para mim. Eu falei que eu não ia chorar, mas eu gosto de gente de verdade e pessoas que geram
uma contribuição para o mundo, sabe? E você com certeza é uma dessas pessoas. Ai, Ale, obrigada. Eu fico muito feliz por esse reencontro nesse momento, dessa maneira, nesse momento de vida em que nós estamos, e que bom que você está tão disposta a colocar para o mundo tudo isso que eu tenho certeza que te ajudou a transformar a sua vida, a continuar transformando, quando a gente pode compartilhar esses caminhos de luz, né? Sim, com mais caminhos de pessoas, luz. a gente tá semeando ali alguns terrenos que vão germinar no seu tempo, mas a gente tá fazendo a nossa parte. Semeadores da Luz é o nome do meu grupo. Ai, gente, O sério? lugar que me ensinou a ser um ser humano melhor. Uau! Então é isso, pra você ver nossa sintonia. Eu não sabia desse fato, mas eu Detalhe. senti de colocar luz aqui. E você já tá fazendo isso, então poder somar, poder estar aqui hoje, celebrar o seu momento, aplaudir você, e parabéns por essa primeira temporada. Muito obrigada. Que siga aí essa jornada, entregando, iluminando e permitindo que mais pessoas se iluminem a partir da sua luz, e relembrando que elas também têm a delas, que elas podem iluminar também. Viu só? Eu tô muito bem de mentores, né? Só sentou Maravilhosa. nesta mesa pessoas que têm o poder de levar essa contribuição. E muito obrigada a todos vocês por vibrar junto comigo nesse projeto que é tão especial. E hoje eu não vou dizer até o próximo episódio, mas até a próxima temporada. Aê! Tchau! Beijo! Tchau, tchau!